Bem, gente, vou explicar para vocês hoje sobre dízima periódica. Tá? E aí eu vou explicar de uma forma bem resumida, só para vocês terem uma noção, tá? Deixa eu só desligar aqui o ventilador. Bem, existe a dízima simples, dízima composta. Eu não vou ficar me prendendo a esses termos. Eu vou só dar 4 exemplos para vocês entenderem como que ela funciona. Tá? Através dela vocês vão ter uma noção melhor. Bem, primeiro exemplo. Tem aqui 0,666, né? Infinitamente. Qual é o esquema da dízima? É o seguinte. Que número é esse aqui? É o 6. Então, ele fica em cima, no numerador. Ele está se repetindo? Sim. É o número 6, é um número só que está se repetindo. Se é um número só que está se repetindo, então eu coloco aqui no denominador um 9. Tá? Não tem muito segredo, o esquema é esse. Simplificando, né? Sempre tem que dar uma simplificada. O número de cima e o de baixo são divisíveis por 3. Então, fica 2 terços. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o seguinte. Eu tenho 0,333. Mesmo esquema, né? Quem é o número é o 3. Quem está se repetindo é o 3. Só o 3, só o 3. Então, é só um número que está se repetindo. Se é só um número que está se repetindo, então o esquema é esse. Simplificando, esse número é divisível por 3, esse aqui também. Então, vou simplificar dividindo os dois por 3. Aí fica 1 terço. Outro exemplo. O 1,666, tá? Como é que é o esquema? Ó, agora é o seguinte. Eu tenho um 1, que é o número que está antes da vírgula. Então, eu deixo ele aqui separado. Mas, e aí eu finjo que é 0,666, tá? Como é que fica isso? Quanto deu o 0,6? Deu 6 sobre 9, né? Então, é 1 mais 6 sobre 9. Aí você faz a conta. Tem que fazer essa soma de frações aqui, tá? Lembrando, todo número tem escondido 1 sobre 1, tá? Aí eu não vou fazer a conta não, porque eu tô focando na dízima, tá? Deixa eu ver mais o que. Tá, esse exemplo aqui. 3,14, 14, 14 e vai se repetindo. Tem um número aqui que está antes da vírgula, que é o 3. Então, eu deixo ele separado. Agora, aí eu finjo que tem aqui 14, 0,1414. Infinito. Como é que fica isso? Vai ficar 3 mais. Quem está se repetindo? É o 14. É o 14 que está se repetindo, então ele fica
aqui em cima no numerador. Quantos números estão se repetindo? O 1 e o 4. São os números que são dois números que estão se repetindo. Se são dois números que estão se repetindo, então eu tenho que colocar dois 9 aqui. E fica 99. Ok? E aí é só fazer a conta, tá? Soma de frações. Não vou fazer a conta para... No momento não é tão necessário assim. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Esse aqui é interessante. Esse aqui... 3, 4, 8, 3... Tá. Agora são os exemplos para quando o número está depois da vírgula. 0,13333 infinito. Como é que fica isso? Fica o seguinte, agora é mais complicadinho. Eu tenho aqui, eu pego um número que não se repete e o número que se repete, o 1 e o 3. Coloco eles juntos. Coloquei juntos. E subtraio o número que não se repete, que é o 1. Agora vem outra parte interessante. Quem está se repetindo é o 3. É apenas um número que está se repetindo. Então, eu coloco 9. E tem um número que não está se repetindo e está depois da vírgula, né, que é o 1. Então, nesse caso, para os números que não se repetem depois da vírgula, eu coloco o 0. Tá? E aí, isso vai dar 12 sobre 90. 12 sobre 90. Simplificando, por quanto? Por 4? 4, 5... Não sei. Vou botar aqui para ver qual vai ser. Aqui dá 6 e aqui dá 45. É isso mesmo? É verdade, é isso mesmo. E aqui é 3 e aqui divide por 3. Aí dá 2 e 15, tá? Então, resposta 2 sobre 15 avos. Eu não lembro como é que se fala essa fração. Deixa eu dar o outro exemplo. Esse aqui também é legal. 0,348 48 infinito. Mesmo esquema. Número que não está repetindo com os números que estão repetindo. Repetindo, que eu vou dizer de novo porque eu acho que eu me confundi. Número que não está repetindo junto com os números que está repetindo. Fica 3, 4, 8. Menos o número que não se repete, que é o 3. Embaixo, vamos analisar quantos números estão se repetindo. 4 e 8 estão se repetindo. 2 números estão se repetindo, então eu coloco 2 9 e fica 99. Quantos números não estão se repetindo depois da vírgula? Um número, que é o número 3. Então, eu coloco aqui o 0.
tá? E aí vai ficar 345 sobre 990. Tem que simplificar, tá? Eu só não vou simplificar aqui porque vai dar maior trabalho e o foco agora é dízima. E deixa eu ver outro aqui. Tem esse exemplo aqui só para finalizar. Vou até dar uma levantada aqui. Esse último aqui que é... Deixa eu ver... 0,23555. Mesmo esquema. Aqui, ó. Pá. 2, 3, 5. Número que não se repete junto com os... Opa. Na verdade é os dois números que não se repetem junto com o número que se repete. 2, 3, 5. Menos os números que não se repetem, que é o 2 e o 3, que aí dá 23. Vamos analisar os números que se repetem. O 5 é o número que se repete, é um número só. Então, 9. Números que não se repetem são 2. O 2 e o 3. Então, 0, 0. Quanto isso dá? Dá 212. 212 sobre 900. Tá? Tem que simplificar. Não vou simplificar aqui porque vai dar trabalho. O foco é a dízima. Ok? Então, tá explicado aí. Se tiver alguma dúvida, só perguntar lá nos comentários. E se você perceber alguma irregularidade, só avisar lá também, tá? Que o objetivo aqui é mais só dar uma luz pro aprendiz, só dar uma ajuda aí. Não estou me preocupando muito com os termos, mas sempre bom a gente saber aí. Valeu? Até mais.